Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Flávio Ricardo Vassoler, eu sou escritor, professor e youtuber e hoje em mais um vídeo de leitura literária aqui do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu tenho a alegria e a honra de trazer para vocês fragmentos do livro Aqueles que Queimam Livros, do grande crítico literário francês de origem judaica, George Steiner, essa pérola da crítica literária, cuja prosa magnânima eu coloco, pessoal, junto com o nível da prosa dos grandes autores da literatura universal. Eu tenho aqui em minhas mãos alguns fragmentos que eu selecionei do livro Aqueles que Queimam Livros, que aqui no Brasil foi publicado pela editora Ainé, com tradução de Pedro Fonseca. E é com nostalgia que eu vou ler esses fragmentos, porque o grande George Steiner faleceu em fevereiro deste nosso ano tão trágico de 2020. Já não bastasse esse horror da pandemia do coronavírus, ainda o mundo perdeu um crítico do gabarito, da estirpe, da profundidade e do lirismo de um George Steiner. Com vocês, então, Aqueles que Queimam Livros, do grande George Steiner. Os livros são a chave de acesso para nos tornarmos melhores. Sua capacidade de provocar essa transcendência suscitou discussões, alegorias e desconstruções sem fim. As implicações metafóricas do ícone hebreu helenístico, do livro da vida, do livro da revelação, da identificação da divindade com o Logos, são milenares e não têm limites. Desde os sumérios, os livros foram mensageiros e os cronistas do encontro do homem com Deus. Muito antes de Catulo, eles foram os mensageiros do amor. Acima de tudo, assim como algumas obras de arte, os livros encarnaram a ficção suprema de uma vitória possível sobre a morte. O autor deve morrer, mas suas obras sobreviverão, mais sólidas que o bronze, mais perenes que o mármore. A polis que celebra Píndaro perecerá. A língua na qual a celebrou pode morrer e se tornar indecifrável. Mas, através do rótulo, através do elixir da tradução, a ode pindárica sobreviverá. Continuará cantando desde os lábios lacerados de Orfeu, enquanto a cabeça morta do poeta flui na corrente até o país da lembrança. Um erro tipográfico pode imortalizar. Traduzindo Villon, Thomas Nash havia escrito: "A brightness falls from her hair." Um brilho cai de seu cabelo. O impressor elisabetano se confundiu e escreveu: "A brightness falls from the air." O brilho cai do ar. E isso se tornou um dos versos talismã de toda a poesia de língua inglesa. Um livro pode esperar séculos para despertar um eco vivificante. Pode estar à venda pela metade do preço em uma estação de metrô, como foi o caso do Paul Celan, que descobri por acaso e abri. A partir daquela circunstância fortuita, minha vida se transformou e eu tentei aprender uma língua ao norte do futuro. A escrita é um arquipélago no meio de uma imensidão oceânica da oralidade humana. A escrita, para não falar dos livros em suas diferentes formas, constitui um caso à parte, uma técnica particular e um conjunto semiótico largamente oral. Dezenas de milhares de anos antes da elaboração das formas escritas, a humanidade contava fábulas, transmitia doutrinas religiosas e mágicas, compunha encantamentos e anátemas. Conhecemos uma infinidade de comunidades étnicas, mitologias sofisticadas e tradições populares naturais sem verdadeira literatura. Não conhecemos nenhuma população neste planeta que ignore a música. Sob a forma de canção ou composição instrumental, a música parece ser universal.
é o idioma fundamental da comunicação da sensibilidade e dos sentidos. Ainda hoje, as estatísticas da alfabetização devem ser lidas com cautela. Uma boa parcela da população deve, no melhor dos casos, se restringir a textos rudimentares. Ela não lê livros, mas canta e dança. O autor e seu leitor são ligados por uma promessa de sentido. A censura é tão antiga e onipresente como a própria escrita. Ela acompanhou o catolicismo romano ao longo de toda a sua história. Da Roma de Augusto aos regimes totalitários atuais, caracterizou todas as tiranias. É absolutamente impossível avaliar a imensidão dos textos assim castrados, expurgados, falsificados ou decididamente reduzidos ao silêncio. Mas nossas ditas democracias tampouco são inocentes. Clássicos e obras de literatura contemporânea foram retirados das estantes das bibliotecas públicas ou escolares em nome de um politicamente correto tão pueril quanto degradante. A censura é a mãe da metáfora, murmurava Jorge Luis Borges, esse grande autor argentino. O imaginário, a abstração conceitual, pode invadir a morada da nossa sensibilidade ao ponto de obcecá-la. Ninguém forneceu uma explicação satisfatória sobre a gênese da personagem de ficção no espírito do autor a partir dos rabiscos que ele traça com seu lápis em uma folha de papel. Pois bem, essa personagem pode encarnar uma força vital, possuir uma capacidade de resistência ao tempo e ao esquecimento bem superiores àquelas de qualquer outro ser humano. Quem entre nós possui uma fração que seja da vitalidade, da presença real que emana do Ulisses de Homero, de Falstaff, de Tom Sawyer? Balzac, no leito de morte, apela aos médicos sobre o que havia inventado em sua comédia humana. Shelley professa que nenhum homem capaz de amar Antígona de Sófocles sentirá uma paixão parecida por uma mulher de carne e osso. Flaubert se vê morrer como um cachorro, enquanto aquela safardana da Emma Bovary viverá eternamente. Pessoal, esses foram fragmentos simplesmente formidáveis desse grande crítico literário, meu mestre, George Steiner, um judeu nascido na França, judeu falecido, velhinho, quase aos 100 anos, em fevereiro de 2020, com a leitura dos fragmentos de Aqueles que Queimam Livros, livro publicado no Brasil pela editora Ainé, com tradução de Pedro Fonseca, eu presto as minhas mais sinceras e profundas e emocionadas homenagens a esse homem, George Steiner, que foi, a meu ver, o maior amante dos livros que eu já conheci, o grande renascentista de nossa época. Se vocês gostaram de mais essa leitura literária do meu canal, pessoal, eu peço que vocês deem um like no vídeo, curtam esse vídeo, tragam aqui os comentários para eu conversar com vocês e compartilhem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos alcançar cada vez mais e mais pessoas. E se você está chegando pela primeira vez ao canal, seja muito bem-vinda e bem-vindo. Se inscreva aqui no meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler. E compartilhe esse vídeo. Seja sempre muito bem-vinda e até a próxima leitura literária do meu canal, pessoal. Tchau, tchau!